Bom, gente, boa tarde. Vamos iniciar agora a parte da tarde, né? E peço desculpa mais uma vez pelos atrasos, né? Esses dias estão sendo bem difíceis para muita gente sem luz, então, alguns com atraso, alguns não conseguiram vir e vão participar online. Vamos começar agora com a mesa do solo ao consultório, a primeira década da endocannabinologia no Brasil. E eu convido a vir sentar à mesa os meus queridos doutora Mariana Leise. Palmas para a doutora, gente. Doutor Lauro Pontes, acho que ele foi lá fora, né? Doutor Eduardo Faverê. Doutor Ricardo, não chegou ainda, né? Está saindo da cirurgia agora. Pois é, eu tinha me falado, não sei se vou conseguir. Médicos, né, têm suas intercorrências, então, vem Laura ali. Bom, é um prazer enorme poder ter vocês aqui comigo nesse momento, né? São 3 anos de Abra Rio. 3 anos de Abra Rio. Eduardo é um fundador da Abra Rio, foi uma das pessoas que me incentivou. Assim, até emocionante para mim, porque foi através do Eduardo que o Lucas começou esse tratamento com a cannabis, e foi através do Eduardo que a Abra Rio começou. Então, obrigada por fazer parte da minha vida, obrigada por fazer parte da minha família, obrigada por ser essa pessoa de luz que faz a diferença na vida de tantas pessoas. Para quem não sabe, essa não é rasgação de seda, não, isso é real, porque o Eduardo é o médico, o Lucas está com 22 anos hoje, e é o médico que diagnosticou o Lucas com os seus 5 anos de idade, e que, numa primeira consulta, lá no Hospital DOR, no Rio, uma consulta que ele fez gratuita para mim, porque eu não tinha condições de pagar, ele deu uma cortesia. E nessa primeira consulta, quando ele diagnosticou o Lucas, em seguida ele falou para mim: mãe, acalma seu coração, porque eu vou cuidar do Lucas como se ele fosse o meu filho. E é o que ele faz até hoje. Bom, vou passar a palavra para a Mariana. E, mais uma vez, obrigada a todos. Está vazio. Gente, que honra realmente participar dessa mesa. É muito especial para mim. Eu fiz um textinho para explicar um pouquinho do que é a intenção desses 2 momentos e falar um pouco sobre o porquê dessa mesa, né, do solo ao consultório. 1 década depois, e cá estamos nós. O que temos em comum? Somos todos refugiados. Tirados de suas terras e roubados do nosso seio seguro, trouxemos conosco uma semente de esperança e o dever de semeá-la. A cannabis é planta preta, que desceu ao chão junto aos corpos de gente traficada, empilhada em tombeiros e descarregada bem ali do outro lado da Bahia. A Guanabara, que já guardou os espíritos das águas, segundo a tradição tupi, viu suas belezas serem manchadas de vermelho e preto. E no meio disso tudo, viu também uma onda maior que o maior de todos os tsunamis que banhou esse Brasil do Oiapoque ao Chuí. Essa nova era verde. Era o ouro esverdeado, antes entregue como presente dos deuses aos homens, erva sagrada desde a concepção. Plantar, fazer justiça com as próprias mãos. Prescrever, honrar o código de ética médica e o juramento que fizemos diante de Hipócrates. Esse mesmo, o semideus que enfrentou Zeus ao devolver a vida a quem já tinha perdido o corpo para o desespero. E os nossos Zeus não foram diferentes, né, Eduardo? A primeira prescrição foi feita a 2 mãos. Uma abrandou a epilepsia, outra aliviou a dor. E nessa simbologia mais que perfeita da planta que representa a dualidade, tratar as mazelas do corpo e da alma é só o que estamos fazendo desde então. As primeiras médicas eram feiticeiras, botânicas, herboristas. Cabia à mulher o poder de dominar os miasmos. No Jardim das Bruxas,
brotaram desde sempre as mais belas flores, e nascem frondosas em meio ao preconceito, à caça, ao fogo. Muitas sucumbiram, vítimas da ignorância humana que trata a bala tudo que desconhece. Antes queimadas nas fogueiras da Inquisição, hoje curadores herboristas correm o risco de serem julgados pela versão 2.0 do Tribunal do Santo Ofício. E assim, enfrentando deuses para honrar o juramento ancestral, esses homens, Eduardo e Ricardo, se dispuseram para que nós estivéssemos aqui. A intenção do bloco do Solo Consultório é trazer informação direta da fonte, ouvindo da boca de quem fez e escreve a história da canabinologia no Brasil todos os dias, na bancada, na clínica, no SUS, na vida. Dizer como tudo começou, quais foram os primeiros tropeços, de onde vieram tantas dificuldades, como foi a caça às bruxas há 10 anos atrás e como ela é hoje. Somos todos filhos de quem veio antes, e honrosamente ousamos planejar o que vem depois. E senta que lá vem história. No primeiro bloco, Lauro Pontes, Ricardo Ferreira e Eduardo Faverê nos falarão sobre as experiências dos pioneiros. Como foi ter que viver escondido? Como eram as pessoas atrás dos pseudônimos de quem precisava de se esconder para plantar remédio? Como foi ter sido a rede que gerou o embrião das associações como a Abra-Rio, a PEP, a Abrace, Ama-me e tantas outras que ainda surgirão? Quais eram as pedras no caminho? Como foi a emoção e o ânimo de escrever a história? E como a educação não muda o mundo, muda pessoas, e as pessoas é que mudam o mundo. Eis aqui vossos filhos, vossas filhas, né, Paula? A nova geração é aqui representada por mim, Mariana Laíse, pela Paula Rocha, Paulo Santos e pela Isis Zara. Falarão sobre as indicações clínicas, práticas médicas, pesquisas genéticas e epigenéticas. Como a ciência respalda a nossa prática? Como, para que e para quem indicamos? E o que está atrás de tudo isso? Como repensar nossas práticas a partir de uma medicina que olhe para o futuro? E é assim, do solo consultório, que vamos tecendo a transformação. Porque filhos de gente com raízes criam asas e voam. Somos nós aqui, plantadeiros de semente boa. Lauro, como foi? Conta pra gente a Abra, como foi fazer justiça com as próprias mãos? O que veio antes da primeira prescrição? Como que era isso? Bom, gente, boa tarde. Eu sou Lauro Pontes, sou psicólogo. Estou nesse mundo canábico aí em pesquisa desde agosto de 2014. Mas bem antes disso, né, antes de eu entrar pro ativismo, né, porque eu fui pela pesquisa do doutorado, chegando nesse pessoal que veio antes, né, tudo começa, na verdade, com a internet, né, assim, a maconha, ela nunca morreu, né, ela foi proibida, mas ela não foi esquecida e ela foi mantida pelos cultivadores. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre os cultivadores, né? Porque desde a proibição eles, de forma desobediência, né, civil, eles mantiveram as sementes, mantiveram a planta viva, né? E isso então por décadas, né? Até que quando chega a internet, os fóruns e as conversas, os assuntos, né, que vão se aglutinando, se aglutina também o assunto da maconha. E o grande embrião disso aqui onde começa aqui no Brasil, né, assim, de forma coletiva, do ponto de vista nacional, é o Grow Room, né, que era um fórum onde toda a galera do Brasil, que são os cultivadores mais antigos, assim, se escondiam, né? Na verdade, era um lugar onde você poderia conversar sobre pseudônimos, né? E fazer as copas, eles se reunirem, verem, julgarem qual era a melhor maconha entre eles e tudo mais, mas sempre de uma forma assim, de estar cuidando de si, né? Cada um plantava para si, claro, uma coisa proibida, num momento de extremo preconceito ainda, e passando o tempo e com a internet, aparece esse assunto da maconha também poder ser usada para tratar doenças, né? Que é isso, o lead da notícia é esse, né? Assim, a mesma maconha que eu planto para eu fumar, que eu gosto a minha vida inteira, como tem pessoas que a gente conhece de 40 anos de cultivo aí nas costas, vai ser usada como remédio para criança. Como assim? De onde vem isso? Não sei o quê. E internet, né? As coisas, a rede vai se fazendo, vai se construindo, e se junta, né, essa combinação de uma estrutura
onde tem médicos que estão interessados no assunto, como o Edu e o Ricardo, que não pôde estar aqui conosco agora, né, porque estava fazendo cirurgia, continuando trabalhando no seu ofício. Os cultivadores, né, pessoas interessadas em ajudar, na verdade, porque eles estavam na deles, entende? Eles são escondidos, está tudo muito estabilizado aqui, né? Isso era uma das primeiras coisas que aparecia, assim, eu vou sair do meu conforto, do esconderijo, para botar a cara, para me expor, e como é que é isso, tudo mais. E uma boa vontade, né? As mães desesperadas querendo alguma coisa para os seus filhos, querendo alguma esperança, né? Eu acho que a palavra é essa, sobre o nome da Marilene, muito a calhar, né? Assim, é muito importante, porque tudo é na base da esperança. A maconha era simplesmente uma esperança, e nada além disso, né? Porque você sabia, né? E ao juntar esses poderes, assim, né? Você constituiu uma unidade de funcionamento que é, felizmente, mais ou menos a hora que eu chego ali, né? Porque eu faço contato com o Emílio Figueiredo, advogado, nosso amigo, e querendo pesquisar, né? Eu era um estudante de psicologia do doutorado, escrevendo, mudando o meu tema de pesquisa, naquele momento ali, querendo pesquisar maconha medicinal. E aí foi isso, eu entrei na hora certa nesse trem, porque ali estava já acontecendo esses encontros, aonde de forma muito rudimentar e arcaica, porque ninguém sabia, eu não sabia, ninguém sabia, a gente botava a maconha na mesa e dali tentava fazer o remédio, extraindo com peneira, de forma em cima de um vidro de uma mesa na casa do Pedrão, né? E ninguém sabia. O Ricardo, nosso amigo aqui, dizem que ele foi lá no Colorado estudar a extração, assim, porque ninguém sabia fazer, né? Como transformar a planta que a gente está acostumado a triturar, fazer o baseado, fumar, num vidro de remédio, né? O que hoje para vocês todos, né, para todo mundo é algo que a gente já está a partir daí, isso era como chegar nisso, ninguém visualizava isso. Mas esses encontros foram gerando frutos, quer dizer, e articulando com pessoas em São Paulo, pessoas em Minas Gerais, em poucas outras partes do Brasil, desse agosto em que eu me aproximei, comecei a me envolver, e o meu tipo de pesquisa acadêmica permitia que eu fosse participativo, ou seja, então eu mergulhei no ativismo, minha pesquisa e o meu ativismo se confundem, e isso era bom para a pesquisa. E em dezembro de 2014, essas forças todas se unem numa coisa muito bonita, na verdade, que foi a fundação da AMAME, né? Lá no topo da Cândido Mendes, no centro do Rio, pessoas de todo o Brasil vieram para fundar uma associação para ter esse bem comum. Não poderia dar outra coisa que não fosse uma racha, né? Porque cada um ali queria alguma coisa do seu jeito, a sua visão. Então, eu digo que nessa fundação da AMAME, onde todo mundo assinou, nasceu a Abra Cannabis, nasceu a APEP, quer dizer, transformou-se a APEP, nasceu a Abrace, porque dali você via que tinha forças e protagonismos e antagonismos e vertentes e olhares diferentes num assunto que é muito complexo, muito grande, mas quando não pertence a ninguém, né? É um assunto da humanidade e a gente tem que fazer o resgate social que a gente tanto já falou aqui sobre essa questão do povo preto. Isso é fundamental. Agora, é uma coisa que move os mundos, é uma coisa que sempre teve presente na humanidade. Então, a partir desse momento da fundação da AMAME, formou-se um bloco de associativismo mais radical, assim, no sentido raiz, que é essa camisa aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver. É a frase que a Mariana usou, do plantar é fazer justiça com as próprias mãos, que é uma frase dos dois advogados, eu nunca sei se é do Emílio ou do Ricardo Nemer, que eu creio, que tem essa aqui, que é uma camisa que estava muito velha, eu não consegui trazer, que é a frase que não ficou tão famosa. Essa daqui ganhou o mundo, virou a frase de símbolo da Abra Cannabis. Mas a outra é contra o tráfico e o capital, maconha no quintal. Né? Eu tinha uma camisa com essa frase, mas pelo momento que a gente vivia na época, né, não era tão fácil usá-la quanto plantar e fazer justiça, acabou ficando a plantar e fazer justiça como um símbolo da Abra Cannabis, que era uma associação que se voltou especificamente para a educação canábica e plantio. A gente tinha como objetivo ensinar as pessoas a plantar, né? Só para a AMAME, ela depois segue, né? Ela segue em Minas, sim, sim. Ela é a associação mais velha do Brasil. A Abra Cannabis, março de 2015. Ela sim, né? Tanto que eu entrei junto com o Margarete, isso.
sei que Isso. As reuniões na Cinelândia. Exato. E aí, dali, sai a PEP. Sai a PEP. Que a Margarete transforma isso. A A PEP ela já existe como associação anterior, mas uma associação de pais de crianças com questões, né, de saúde. Ela transforma a PEP numa associação de apoio à cannabis medicinal, né, estatutariamente falando, né. Isso ali no mesmo, mais ou menos no mesmo tempo da Abra Cannabis, ali um pouco depois, no 2015 mesmo. E a AMA-me, então, no dezembro de 2014, a Abra Cannabis no Dia da Mulher, 8 de março de 2015, propositalmente. A planta é fêmea, né, afinal. E a Abrace vem depois, acho que 2016, a PEP também se solidifica em 2015 mesmo. E essas associações, elas começam a frutificar pelo Brasil. Né? A primeira associação que é fruto disso tudo é a Cultive, lá em São Paulo, que também é uma associação nos moldes da Abra Cannabis, também voltada para plantio, também voltada para educação, e que meio que foi a gente estava até na época em dúvida se Abra Cannabis São Paulo, mas aí acabou ficando Cultive, que era basicamente um braço da Abra lá, da galera de São Paulo, nossos amigos com o mesmo perfil de interesse e tudo mais. Né? Essa ideia do plantio, né, que a PEP começou, e o Cassiano também, não era necessariamente o que todas as associações conseguiam ou queriam, né? Porque a Abra, enfim, tinha umas questões dessa ordem dos valores sobre o assunto, de ser só cultivador para cultivo, voltado para cultivar, ensinar as pessoas a cultivar em casa, né? E, de novo, gente, eu sempre gosto de fazer uma referência de que esse momento que a gente está narrando aqui era um momento de completa ignorância. Então, quando a gente na Abra Cannabis pensou assim, não, todas as mães podem plantar, a gente depois descobriu que não. Porque tem mãe que não vai conseguir dar conta direito nem da própria vida com o próprio filho, que demanda tanto dela. E ela vai botar o quê? Uma quarta jornada, né? Porque a mulher geralmente tem 3. A quarta jornada é cuidar da planta, que a planta é um pet. Você tem que dar amor, cuidar o tempo inteiro ali, senão ela sucumbe. Né? Então, não é tão simples assim para uma pessoa que tem uma vida tão corrida com uma criança com algum problema de saúde, ainda cuidar de uma planta. Ou então mora num lugar que não dá, não tem estrutura física para plantar. Uma série de questões. Que aí vai levando a gente para esse lugar da associação que planta coletivamente. Né? Queria também lembrar, que exatamente que naquela época era muito raro você ter uma genética de canabidiol. Isso, ainda tinha isso. Genética de THC, mas quem tinha genética de canabidiol? Aí veio trazido, né? Não sei exatamente se foi Ricardo quem trouxe, mas aí a famosa Harley do Sul. Aí veio a Harley do Sul, a Harley do Sul cultivada na Abra Cannabis, a Harley do Sul vai para cultivo, a Harley do Sul vai para a PEP. Começa a ser pulverizadas as mudinhas dessa mesma planta. CBD a se espraiar, né? Começa a ter esse intercâmbio. Se é algo que a gente tem que fazer para uma genética, é um agradecimento à Harley do Sul, assim, porque ela foi a base, né? E nos óleos de THC é Sind 99. E embora tinha o óleo da Sind 99, mas esse óleo ninguém conhecia muito, né? Porque a THC na época era o demônio, né? Assim, as pessoas nem falavam em THC. E embora tenha havido essa situação inicial da ABA, que era, na verdade, nacional, né? Já se começar um negócio que era nacional, muito complexo, né? Na verdade, as associações sempre tiveram um grande espírito colaborativo, né? E é isso, uma foi ajudando a outra com a genética, com estrutura, né? Daí veio o Abraço, que agora tem ajudado várias associações, inclusive, né? E pouco antes da pandemia, 2018 para 2019, a gente começou a notar que a coisa realmente já não era um lugar que a gente conhecesse todo mundo mais. Né? Em 2015, 2016, a gente conhecia todo mundo. O que a Mariana até falou agora há pouco de manhã, né? De que você vai num lugar, está vendo as mesmas pessoas, isso era mais ainda. Né? Eu costumo dizer, quem já me ouviram falar algumas pessoas disso, que a gente vive num aquário, né? A maconha é um aquário. Antigamente, lá em 2015, era um aquário bem simplesinho, daqueles de vidro, quadradinho, que você bota 2, 3 peixinhos. Agora é o aquarrio. Pode chamar de aquarrio a maconha, mas ainda é um aquário. Né? Tem água ali para inundar um bairro, mas para inundar um bairro, não inunda uma cidade, não é um oceano. O oceano ainda é de desinformação. E é por isso que é muito importante a gente fazer cada vez mais encontros como esse. Vocês veem que o auditório não está tão cheio, poderia estar mais, por que não está? Né? Porque tem preconceito, porque tem ainda um trabalho herculano que eu já apaziguei meu espírito de entender que eu vou morrer e vai continuar alguém fazendo esse trabalho, porque é um trabalho muito grande ainda em termos sociais. Mas a gente tem que persistir, a gente tem que estar fazendo para poder trazer de volta a maconha para o lugar que ela nunca deveria ter saído, que são as prateleiras e o chão de quem quiser plantar para si mesmo. Bom, só para não me alongar muito.
A partir desse movimento, né, muitas associações abriram em muitas cidades, o interior do Brasil, né, fora a capital, a gente conhece todo mundo nas capitais, mas o interior, principalmente São Paulo, é uma enormidade, deve ter mais de 30 associações, não sabe nem os nomes hoje em dia. E a coisa cada vez cresce mais, porque isso acaba virando um modelo de negócio. Hoje em dia, você abre uma associação, pede um HC, começa a plantar, começa a fornecer óleo, super vale, é o que dá para fazer, né? Hoje, dentro da legislação que a gente tem no Brasil. E, críticas à parte, você está ajudando a levar o óleo para as pessoas. E aí cada um sabe como gerencia o seu próprio negócio, né? Porque é um modelo de negócio. E que não tem nada de errado, assim, que fique claro, né? Não estou criticando enquanto modelo de negócio, porque as empresas estrangeiras e empresas que são de pessoas brasileiras com muito dinheiro estão ganhando dinheiro com a importação. Então, se a gente tem alguém plantando aqui com HC para fornecer, estou achando ótimo, porque é uma resposta, né, de alguma forma. E, gente, o que tem que ficar claro, e que eu falo isso há 3 anos, tem espaço para todo mundo. Não é só o Brasil que é grande, não. A maconha é grande demais. Então, vai ter espaço para qualquer modelo de associativismo, vai ter espaço para qualquer modelo de empresa, vai ter espaço para qualquer indústria farmacêutica que queira botar, como já tem nas farmácias, os óleos. E vai ter espaço para a gente, tem que ter espaço para a gente plantar em casa, no chão de casa, no vaso de planta, para eu fazer meu próprio remédio, para eu ter o acesso, igual tem no boldo. Eu sempre comparo maconha com boldo. Maconha é boldo. Tem que ser igual ao boldo. Você compra boldo industrializado, compra boldo em cápsula, manda manipular na manipulação, faz chazinho do boldo da vovó, da planta que ela tem em casa, tem sachê da mate-leão de boldo para tomar quando está indisposto do estômago. Mas tem que ser assim. E no preço do boldo também, né? Que é importante a gente dizer isso. Porque não adianta ser igual ao boldo e custar o que custa a trufa italiana, né? Não pode. Maconha é orégano, aí eu já comparo com orégano, que é para cair na mesa e jogar pro chão, assim, ó. Porque pode, porque é barato. Ninguém cata orégano, mas todo mundo cata maconha. Porque maconha, quando cai no chão, é desesperador, porque aquilo ali tem o quê ali? Quanto de dinheiro ali? Entendeu? E é sobre isso, a gente tem que banalizar a maconha. Temos que ela tem que ser banal. O orégano é banal. O boldo é banal. A maconha precisa ser banal. Nesse sentido, né? De facilidade, de ter em qualquer canto. Quem não consegue sair daqui agora e tomar boldo ou comer orégano? Fácil. Qualquer lugar. Aqui embaixo deve vender naquele temperinho de algum salgadinho dali de baixo. É sobre isso. E a gente luta, a luta do socioativismo, independente do tipo, é essa. É levar o acesso. E as associações acabaram incorporando um hábito em terceiro setor aqui no Brasil muito comum, que é fazer aquilo que o Estado não oferece. Né? Então, além de fornecer o óleo, que deveria o Estado fornecer, plantando aqui, não falta tecnologia, fornece atendimento médico, fornece atendimento psicológico, fornece atendimento com nutricionista, fornece atendimento com as áreas da saúde, porque quem deveria estar fazendo isso era o SUS. Era o sistema de saúde que a gente tem aí pronto, mas que, como é que a gente vai botar a maconha nele? Essas leis estaduais aí que estão sendo lançadas, elas não estão levando em consideração quanto isso custa se for feito nos modelos de hoje em dia. Não tem como, tem que plantar, não há outra solução. Fica essa idiotice de ficar procurando CBD em outras plantas. Eu vou tirar a vitamina C da banana, então, agora. Né? Em vez de tirar do limão ou da acerola, que tem 100 vezes mais, sei lá. É uma estupidez, é só por causa da proibição. Né? Porque, não precisa mais plantar maconha. O que a maconha fez com você, meu? É a geni das plantas, como eu falo. Né? Porque assim, ela só sofre e nos dá coisa boa. Né? Afinal, quem salva a cidade, né? Quem salva a cidade é a maconha. Quem vai salvar o aquecimento global pode ser a maconha. Né? Então, gente, são 10 anos nessa caminhada. Né? Esse ano, o Eduardo faz 10 anos, que em 2013 foi a primeira prescrição. Eu tenho 9 em 2014, tenho em agosto de 2014. A gente viu muita coisa, né? Viu tudo isso aí acontecendo, né? E quem é de verdade, né, fica assim, sabe? A sensação que eu tenho é que quantas pessoas já passaram nesse mundo, né? Mas quem está aqui, quem se resolveu investir na coisa, está dentro do mundo da cannabis, sabe? Aquela coisa, o true, né? Como a gente fala, o de verdade, aquele fechamento com a coisa, está aqui. Porque muita gente passou, né? Muita gente chegou perto e falou assim, não. Ou então tem a visão do preconceito, porque aí entra num outro assunto, mas só uma pitadinha eu vou dizer. As camadas de linguagem que nos constroem, né? O que vocês sabem sobre maconha?
Quando vocês começaram a ouvir em Abra Rio, sabe? Igual a Marilene, passou a vida inteira ouvindo sobre maconha. Um belo dia falou assim, maconha é remédio. Mas ela antes já sabia sobre maconha, todos nós. Isso é um problemão linguístico. Exato. Porque a gente se constrói a partir de um padrão de linguagem sobre um assunto que ele é dado. O que é carnaval para vocês? Todo mundo aqui sabe o que é carnaval? Muito, porque vive aqui. Pergunta o que é carnaval para uma pessoa que nasceu na Lapônia ou na Mongólia. E tenta entender, explicar para ela o que ela não vai entender. É a mesma coisa que a maconha. Você pegar o que é maconha de verdade. Para alguém que passou 45 anos ouvindo que maconha é demônio, que maconha vai fazer você matar sua família, que maconha vai fazer você ser um psicopata, que maconha queima neurônio, que maconha é a pior coisa do... Sabe? Toda a propaganda que foi feita, mentirosa contra a planta. Enfim. É isso, eu vou passar a palavra para o Edu, que também deve estar doido para falar, porque isso aí, né, gente? A gente se deixar, eu fico aqui até contar causa, quem é das antigas adora, né? Aquela coisa do master, né, do negócio. Pois é, né? Se tiver um vidrinho de óleo aqui, então... Então, é isso. Eu fico muito honrado com o convite de estar aqui representando, né? E eu me sinto... Quantas pessoas somos anônimos já nessa história, entende? Pedrão, grande Pedrão, presidente eterno da Abra Cannabis, o Ricardo Breve, Emílio, Dentola, Booker, o Forrest, o Rude, essa galera que é raiz, essa galera que estava lá em 2014 fundando a Abra Cannabis. Entrem no site da Abra Cannabis, que existe. A Abra Cannabis é uma associação que está parada. A gente vai tentar reavê-la de alguma forma, ela merece, é uma coisa grande, é uma instituição, né? Assim, a Abra Rio não existia, passou a existir, ficou maior, passou de uma gigante, hoje a Abra Cannabis está do mesmo jeito, no mesmo lugar. Nós somos todos Abra Cannabis. E é isso, né? Somos todos, fazer uma hashtag, né? Somos todos Abra Cannabis, porque para a gente trazer esse movimento de volta, temos lá no site abracannabis.org.br um curso inteiro sobre maconha, sobre cultivos, que parece assistir online, eu dando aula, fevereiro dando aula, lá no Instituto Fernandes Figueira. Temos, enfim, temos aí muito tempo já de criação, né, da Abra. A Abra também, né, a Abra Rio, a Abra Cannabis, todas as irmãs, a Pepe, e só para falar aqui do Rio, né, enfim, é isso. Depois eu falo um pouco mais se for o caso. Obrigado. É um prazer e vida longa a todas as associações, né? E muito mais longa ainda a nossa querida plantinha. Obrigado. Excelente, Lauro. Acho realmente muito... Eu queria muito isso, na verdade, por isso que eu também interrompi um pouquinho, porque é muito legal. Ele fala uma coisa, eu vou falar um negócio, você vai lembrar, entendeu? Então, porque são muitas histórias, muitos causos. Então, eu estava até pensando que a gente está na fase dos e-books, né? A gente estava falando muito sobre isso e tal. Eu acho que a gente precisava fazer ali uma roda, pode ser na minha casa, pode ser em algum lugar, e começar a contar esses causos, essas histórias e fazer um e-book desses 10 anos de cannabis, né, no Brasil, contar. Não só 10 anos, essa história é recente, mas a gente pode também abordar a chegada da cannabis, falar da história, a gente fazer só da história da cannabis, história do proibicionismo, fazer um e-book, sabe? Um podcast, fazer uma coisa assim. E, pensando na iniciativa do Cassiano, lá que fez o Museu da Cannabis na Paraíba, mas vamos falar que essa questão moderna, para o Rio teve um protagonismo muito grande, né? O Emílio, o Grow Room, isso aconteceu aqui no Rio, né? A própria permissão da Abrace, né, o primeiro habeas corpus, foi concebido pelo pessoal da Rede Reforma hoje em dia, né, o Ricardo Nemer e o Emílio, né? A primeira prescrição, eu lá com Margarete, esse grupo que a Abra Cannabis cresceu, né, depois, quer dizer, surgiu depois da AME, ela surge ali de uma forma muito rica, muito transversal, pegando vários segmentos, cultivadores, neurocientistas, psicólogos, enfermeiras, químicos, e pessoal do cinema, da psicologia, da antropologia. Eu falei, que barato isso aqui, entendeu? Que lugar, que coisa maneira que é esse encontro
que a cannabis é isso, essas raízes, né, essa expansão, ela está em todos os setores. Sobretudo, agora como um instrumento extremamente terapêutico, como disse, né? Então, tendo ela todo esse potencial de nos equilibrar, né, nos curar em alguns casos, né, ela atinge todo mundo. O filho do pastor evangélico, o político da extrema-direita, ela vai atingir todo mundo em algum momento, né? E vai mudar a cabeça das pessoas, como já está mudando. E aí, Lauro, a não ser que você pretenda morrer muito cedo, eu acho que você vai ver, sim, essa mudança, porque tem aquele, né, momento, turning point, né? Aquele momento que, de repente, chega no nível crítico, né? O limiar da crise epilética, o limiar, né? Chega um momento que a coisa se espalha, assim, exponencialmente de uma forma, né? Ainda mais com um tanto de rede, um movimento que é mundial. Acho que é um dos temas mais pesquisados no mundo hoje em dia, em comparação a qualquer outra coisa na neurologia, por exemplo, a cannabis está lá em cima, né? Então, a gente vê isso, né? Poxa, em 5 anos, de 2018 para 2023, a mudança é brutal. Pós-graduações, faculdades cultivando, né? Dentro do próprio campus universitário, né? O caso lá de Natal, o caso de Santa Catarina, o caso do Rio de Janeiro, que foi pioneiro também, lá com a professora Virgínia, né? O LATOX, Laboratório de Toxicologia, que fez as primeiras análises desses óleos da Harley Sul, de todos os óleos de cultivo, né? Apesar da Virgínia ter se afastado um pouco do movimento associativista, né? Seguiu ali uma coisa mais estritamente acadêmica, ela deu uma contribuição fundamental naquele momento, né? Qualificando os óleos das associações, né? A gente ia no espectrômetro humano, né? A gente experimentava lá e falava, não, esse aqui realmente não está dando onda, não. Ah, tantas gotas aqui, legal. Isso deve ter tantos miligramas, a partir de uma análise. Aí veio a primeira análise dos óleos da Brás, a primeira análise dos óleos da PEP, etc. Né? Até o momento atual, que a gente tem a parceria da Abra-Rio e da APEP com a Unicamp, simplesmente a nossa top university, né? Então, assim, e a gente tem aí também parcerias da Abra. Assim, são diversas parcerias, diversas redes que se formaram nesse tempo, né? E a própria pós-graduação, que o Lauro aqui é o criador da primeira pós-graduação de cannabis medicinal do Brasil, né? E a partir dessa criação, o Lauro falou, eu sou o teu maior fornecedor de recursos humanos maravilhosos. Chama-se... Só forneço recursos humanos. RHM, Recursos Humanos Maravilhosos. Então, a partir, né, dessa pós-graduação, conheci a Mariana, conheci a Paula e muitas outras pessoas. Então, acrescentar que realmente, né, também do ponto de vista tanto científico, né, que na verdade veio até antes, né, é porque muitos médicos, eles, pelo preconceito, eles nem se dignam a ler sobre a cannabis. Quando lê, ele procura um artigo ruim sobre a cannabis, sabe? Tipo assim, peraí, achei um artigo que fala aqui que isso aqui é ruim para não sei o que, aí ele vai lá e leva aquilo para todo lado. E provavelmente nós, né, eu até me tiro um pouco fora, porque eu acho que eu estou interessado em saber também os efeitos negativos, né, para ter uma prática sábia, né, e não vou ficar tapando ali o sol com a peneira, não, né, tem efeitos colaterais, sobretudo, né, o THC que teria mais risco, né, sobretudo para grupos específicos, né, uma adolescência, com pessoas que já estão aí com algum desajuste, né, de aprendizado, com desajustes, já estão ali, às vezes... Mas às vezes é bom, né, porque leva a pessoa para um outro caminho, né, é tudo uma questão de... né, mas causa ali uma interferência, né. Então, esse conhecimento científico já estava sendo plantado desde a década de 60, com os primeiros, a descrição da cannabis, depois, claro,
com todo o proibicionismo, o sistema endocannabinoide só começa a ser vislumbrado em 1988, com a descoberta do primeiro receptor canabinoide. Aí vai o segundo, aí vai a anandamida, e aí, ao longo da década de 90, expandindo o que a gente já chama de sistema endocannabinoide plus, né, expandido, que aí já entram os outros receptores, todas as interações, e aí se vislumbra que o sistema endocannabinoide é aquela peça do quebra-cabeça que estava faltando para juntar todos os sistemas, para entender como é que a gente se recupera do estresse, como é que a gente reúne, né, no nosso ser as nossas camadas físicas, né, motoras, sensitivas, emocionais, cognitivas, né, espirituais. Mas como é que se reúne isso tudo, né? Como é que uma coisa influencia a outra? Como é que um trauma ali emocional deixa suas marcas, né, encarnadas no corpo, em estresses pós-traumáticos, em depressão, em ansiedade? Como é que isso altera o sistema imunológico da pessoa, deixando a pessoa mais propensa para um câncer? Como é que isso influencia o teu apetite? É através do sistema endocannabinoide, que faz todas essas pontes e que trabalha não só sincronizando o nosso corpo, como adaptando ele aos desafios do cotidiano, como nos protegendo e como nos recuperando. É muita coisa, é muito avanço que a cannabis trouxe. A gente não tinha nada que falasse assim, vem cá, o que protege o cérebro? Bota o capacete aí, irmão. Outra coisa, né? Bota o cinto de segurança. Faz eu não sei o quê, mas você tem aí alguma substância neuroprotetora? Bom, tem a melatonina, super antioxidante, neuroprotetora também, é verdade, né? Tem outras substâncias, sim, mas, assim, uma ferramenta clínica que, além de proteger, também estimula os fatores neurotróficos, né? Que estimulam ali a recuperação, a arborização ali do neurônio, a neurogênese nas áreas de memória. E aí você vai ver que aquilo ali, nossa, então ele chega no Alzheimer, ele desinflama, ele é antioxidante, aí ele tem efeito protetor e ainda estimula ali a recuperação daquela neurogênese, a recuperação daquela conectividade nos autistas, etc, etc. Então, é um potencial terapêutico muito grande que hoje está se identificando, né? Na oncologia, é um desafio, né? Penetrar nesse feudo tão dominado pela indústria farmacêutica, né? Assim, os tratamentos oncológicos são caríssimos, são sempre protocolos muito de vanguarda, né? Então, assim, um protocolo, um outro protocolo, tudo dentro de uma pesquisa que é caríssima, né? E aí vem, de repente, a cannabis ali, por exemplo, né, no glioblastoma multiforme, que é um exemplo, já você pode dizer, bem sucedido, né? Curando pessoas, dobrando a sobrevida no estudo fase 2, duplo cego, controlado com placebo, né, na recidiva do tumor, permitindo ali. Então, cannabis veio abrindo espaço em vários campos, em vários segmentos, e eu acho que todos nós aqui somos assim guardiães desse espírito, né? Desse espírito de preservação da vida, de solidariedade, da formação desses coletivos tão necessários, né? Graças a Deus, de uma certa forma, que o Estado, entre aspas, não, sabe? Que bom que a indústria farmacêutica não conseguiu cultivar nesse período, porque isso permitiu que as associações tivessem um tempo de maturação até chegar no nível que estão hoje. A Brácia, a PEP, a Abrario, né? Com análise dos olhos, com interface com as universidades, com acolhimento, com produção de história, produção de pesquisa, né? Então, é um caminho sem volta, tem muita gente que quer barrar, a gente vai sofrer muita pressão da indústria farmacêutica, e aí, complementando ali a fala do Lauro, né, que falou assim, realmente, né, a gente, por enquanto, está falando aí de mercado muito, produção por empresas, né, produção por... Mas, né, a gente está num momento ali crítico, né, a gente avançou, né, com 2 projetos em Búzios. Um projeto
Beija-Flor, né, que acabou gerando toda uma movimentação na cidade, que levou a uma lei que então obriga o SUS municipal ali, né, a fornecer o óleo gratuitamente, né? Então acho que foi a primeira cidade que efetivamente fez isso, mas acho que Brasília, tem outros lugares também já estavam ali, né? E o projeto Quilombola, né? O projeto que a gente fomentou lá, né? A gente conseguiu só agora, bem recente, que a papelada está pronta, tem 1 ano, que a Flor Quilombola, né? Surgiu, que é a primeira associação quilombola de cannabis medicinal no Brasil, lá em Búzios, né? Na região de Bahia Formosa. Então, o nome completo é a Flor Quilombola, Estação Primeira de Bahia Formosa, porque a gente quer que outras estações surjam em outros lugares do Brasil, que se nacionalize, né, através da cannabis como uma política de reparação histórica, né, você ter não só o cultivo da cannabis ali, que é o direito deles, porque eles trouxeram a cannabis do norte da África para o Brasil, eles sofreram a repressão, eles usavam medicinalmente desde o século XVI. Então, quero ver qual é o juiz que vai ter coragem de negar esse habeas corpus, porque vai sofrer na mão mesmo. Vai sofrer. Tema se ele resistir, porque a gente vai pegar pesado, cara. Não tem como negar esse direito ao cultivo lá, né? A gente, agora que a papelada surgiu, a gente vai fazer uma bioconstrução lá para o inicial do cultivo da cannabis, mas o que eu queria falar é que não se restringe a cannabis, né? Se restringe também também, ela é uma associação de cannabis medicinal e cannabis e outras plantas medicinais, né? Tem que ter, né? Tem que poder cultivar o que você quiser, né? E a gente vai fazer lá um jardim botânico medicinal quilombola também, com resgate lá da ancestralidade, quais são as plantas que tradicionalmente eram usadas, tanto medicinalmente como ritualisticamente, né? E a oca, a gente vai fazer lá também uma oca, que eu chamo de oca voadora, em homenagem ao circo voador, né? Que gerou um movimento ali de teatro, no caso teatro negro, no caso, né, também oficinas de reciclagem, oficinas de percussão, oficinas de cultivo, oficinas de produção de fitoterápicos, né? Gerando ali uma economia circular com energia solar e energia ambiental. Então, a gente está agora que a papelada saiu, né, a gente deve iniciar, a gente vai fazer a reunião do site, a gente deve iniciar para a semana que vem uma divulgação da Flor Quilombola, e aí eu tenho certeza que vou contar com o apoio de todo mundo aqui e das associações e de tanta gente, né? Tanta gente já falou, cara, vamos colaborar, vamos divulgar. Você pode divulgar, colaborar divulgando, pode colaborar ajudando, doando uma lâmpada, doando uma planta. Então, acho que vai ser uma alegria ver isso acontecer. Acho que é um dos temas mais discutidos atualmente na cannabis, além da cannabis no SUS, que o prefeito se comprometeu publicamente a chamar associações para cultivarem terra do SUS, da Prefeitura de Búzios, com a estrutura do SUS, ou seja, uma contratação de uma prestação de serviço, né? Então, vai contratar, por exemplo, a AbraRio, contratar, talvez tendo isso, inclusive, uma associação local, né? Que a ideia desse modelo você tem uma associação executiva que já tem expertise, que já tem conhecimento, que já tem produção para estar entrando lá de uma forma executiva, mas você quer fortalecer uma associação local, porque a gente quer gerar emprego no lugar, a gente quer gerar uma rede no lugar, né? A gente quer gerar uma rede de pessoas que se acolhem, que se solidarizam, que geram conhecimento, né? Então, esse modelo que a gente gostaria de implantar em Búzios, né? E, eventualmente, até uma terceira associação, que seria uma associação de backup. Vai que vem um desembargador e fecha a AbraRio, fecha a PEP, tenta, né? Já tentaram várias vezes, né? Mas não conseguem, não conseguirão. Mas tentam. Então, fechou por um mês, espera aí. Tem que ter uma associação de backup
que forneça esse óleo, no caso, né, de uma associação. Então, é esse espírito também que eu falei da solidariedade, da colaboração, né? Eu acho que esse modelo associativista é fantástico para o terceiro milênio, gera muito mais emprego, gera um reinvestimento, né, que é uma coisa sem fim lucrativo. Então, o lucro que entra, ele pode servir para melhorar a remuneração de quem está lá, mas serve para reinvestir ali. Então, você faz ali um centro cultural da associação. Você faz ali, dentro da fazenda, um espaço de eventos, né? Breve, todos nós estaremos fazendo um evento aqui de cultivo lá em Itaboraí, na fazenda, em loco, vendo as plantas, vendo ali a coisa toda, né? Então esse é um modelo muito rico que a gente não pode perder de vista, não pode deixar, tem que manter, né, esse crescimento aí, tem que inserir ele dentro do SUS e tem que servir de reparação histórica. E tem que servir, inclusive, como massa política, né, pensante, consciente, crítica, combatendo esse modelo de encarceramento, esse modelo proibicionista, e, na verdade, tinha falado isso até para a neta do Lula, para não sei o quê, que a gente tem que colocar na agenda o desencarceramento das milhares de mulheres e outras pessoas que estão lá presas por porte de pequenas quantidades de cannabis, que estão lá parindo dentro das prisões. A gente tem que desencarcerar essas pessoas serem reinseridas pela cannabis. Elas têm que trabalhar nessas fazendas, elas têm que trabalhar ou na área do marketing, ou na área da reciclagem da fibra da cannabis, ou na área do acolhimento, entendeu? É uma incubadora de projetos, né, de empresas, mas de projetos associativos. Então, eu acho que a gente está aí buscando organizar para o primeiro semestre desse ano um festival que vai ser o Cannabis pela Paz. Então, cannabis como uma forma de combater o desencarceramento, como uma forma de combater a violência nas comunidades, como uma forma de gerar emprego, de gerar reflorestamento, né? Como uma forma de gerar coletivos, né? Que é a melhor defesa contra a democracia, gerar coletivos que debatem, que trocam, que colaboram, e como uma forma de reparação histórica, de redução da desigualdade, né? A ministra Aniele Franco, que anunciou agora no Dia da Consciência, no mês da Consciência Negra, anunciou várias iniciativas. Infelizmente, né, ela ficou de nos visitar, mas a gente também não estava pronto para essa visita lá em Búzios, né? Então, agora que estamos com a conta, agora que vamos fazer a maloca verde, depois a oca voadora, agora que vamos fazer os primeiros cursos lá, vai ser o momento de receber a visita dela e fazer isso aí se multiplicar, porque a gente tem esses anos de governo, quiçá outro, a gente tem um governo que está apoiando essas iniciativas em várias frentes. Nunca tivemos 3 ministros como Nízia, como Paulo Teixeira, como Aniele Franco, declaradamente, de coração, a favor de todo esse movimento do qual fazemos parte. Então, assim, não temos tempo a perder, né? Temos que dar as mãos, temos que, sobretudo, transpor qualquer barreira individual. Já né? ficar o próximo. E estar juntos nesses anos vindouros, não deixar a indústria farmacêutica massacrar esse movimento que iniciou tudo aqui, que iniciou tudo. As primeiras análises, as parcerias, tudo que se vê hoje em dia aqui foi gerado pelas associações. Então, vida longa para Rio. Marilene, é uma felicidade, é uma alegria enorme ver o sucesso do Brasil. Ver você nesse papel de protagonista, que você é uma guerreira. Eu acompanhei toda a história a partir de um certo momento do Lucas, que continua dando, né, muita preocupação ainda, né? Então, você está aí nessa jornada tripla, quádrupla, mas está aí a Fazenda Lucas Esperança.
tá isso tudo acontecendo. Então, gratidão por essa parceria, por essa amizade, por esse amor que nos une. É isso, gente. Obrigado aí. E a gente abre a palavra aí para ela. Só para dar um dado importante, você falou da historicidade do processo, né? Eu me preocupei bastante com isso até onde eu pude. A Abra Cannabis, por exemplo, tem um artigo meu num compêndio do CRP, né, que agora em abril o CRP, Conselho Federal de Psicologia, junto com a UFMG, lá em Minas, em Belo Horizonte, que fez o primeiro Congresso Brasileiro de Psicologia e Cannabis. Uma enorme vitória, porque o Conselho da Psicologia apoiando, né? A gente tem, hoje em dia, grupos de trabalho e comissões científicas dentro de praticamente todos os CRPs do Brasil, e esse congresso ele foi muito representativo, assim, né? De um marco na história da cannabis no Brasil, porque pela primeira vez uma entidade, né, entidade de conselhos, apoiou diretamente, dentro de uma universidade pública, o congresso. E lá foi lançado um livro chamado Cannabis em Pauta. Né? Tem o meu próprio livro mesmo, que é fruto do meu doutorado, mas esse cannabis é um monte de artigos, né? Dentre eles, lá tem um artigo meu que eu escrevi chamado Plantar e Fazer Justiça com as Próprias Mãos, a história da Abra Cannabis, onde eu pego tudo isso que eu falei aqui muito en passant e vou detalhando, destrinchando como tudo aconteceu dentro do próprio processo da própria associação, o que aconteceu durante a pandemia, como a coisa perdeu-se pelo caminho, enfim. Então, conta essa história bem detalhada, né, para os outros protagonistas. Quem quiser esse livro é fácil, tem o PDF dele disponível, tem o PDF do meu também, enfim, não passei meus dados aqui, mas Marilene tem meu contato. Não falta informação, pessoal, assim, definitivamente, se há algo que não falta luz, mas informação não falta, né? Seja nos HDs, seja na nossa cabeça. Então, a educação, eu acho que é o caminho, assim, a gente precisa forçar essa questão da educação em todos os níveis, né? Em todos os lugares, promulgar mesmo essa nossa trajetória aí da nossa planta e fazer com que as pessoas, para dirimir esse preconceito, né? Enfim, tudo isso que o Edu falou, das iniciativas, das leis e tal, porque a gente não pode ter essa ideia de que está tudo muito fácil. Não está, assim, não é porque ficou melhor que está fácil. O grau de ignorância lá fora e de reatividade ao assunto é muito alto ainda. Né? Quando eu falei brincando que eu espero, não vou estar vivo, né? Eu vou morrer velho, eu espero, porque realmente, assim, um congresso conservador como o nosso, a dificuldade das articulações políticas para fazer aprovar uma lei que nem é o ideal, como esse PL 399, que é um parto, o Zanin dando aquele voto que poderia ter mudado tudo ali num turning point que ele votou contra, então esperar agora mais uma vez vistas é cansativo. É cansativo porque é uma luta todos os dias, né? Um passinho para frente, um passinho para trás, dois para frente, um para trás. De vez em quando sai uma notícia que entorta tudo, como a menina que a química falou do K9, do K2, que são drogas sintéticas, que tem maconha sintética. Aí isso faz mais mal ainda para o nome. Todo esse preconceito que ela mesmo falou da camisa, de como se vê. Né? Eu lembro que essa camisa aqui, quando eu ia para a Marcha da Maconha em 2015, quando eu fui para a primeira marcha que eu frequentei, eu troquei a camisa quando eu cheguei na marcha. Sabe? Eu fui com a camisa normal, porque eu não tive coragem de descer do meu carro lá, onde eu parei o carro e vim andando. Hoje em dia não, eu venho, eu ando. Sou olhado, mas já não ligo. Né? Porque existia um medo ali associado. Tem uma questão subjetiva e psicológica de você hoje falar abertamente sobre maconha. Quando eu comecei a dar aula em 2017, eu falava muito pouco sobre o meu tema de doutorado. Hoje em dia, na faculdade, as pessoas me procuram, as pessoas pedem indicação. Mariana está com um monte de cliente lá da Santa Lúcia de aluno, a Paula Fabrício, psiquiatra também, porque as pessoas querem se tratar. Né? Então, esse é o problema. O acesso começa de cima. Então, os mais ricos primeiro, depois os menos ricos, depois a classe média, até chegar no pobre, demora. E a gente tem que acelerar esse processo. Porque a grande maioria aqui, bem ou mal, tem acesso. Essa que é a verdade. Com maior ou menor dificuldade, tem acesso. A gente está falando de quem não tem. O trabalho da associação é para levar o óleo para quem não acessa. Para aquela pessoa que é o filho do guardador de carro, que tem epilepsia e que não se trata em lugar nenhum e tudo mais. Né? É isso. Enfim. Obrigado.